É bastante. Eu vou para aí também. Eu vou para aí também, já faz aí perto do mundo. Som. Vamos fazer uma oração. Vamos começar em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui para estudar a tua palavra nesta noite. Senhor, nós entregamos nossas vidas em tuas mãos, purifica-nos, perdoa-nos, limpa-nos, Senhor, pelo poder que é do sangue do teu Filho Jesus, que nós barremos de nós em ti, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, para os nossos corações, ó Deus, nos ajude, Senhor, a viver, a praticar a palavra santa, em nome de Jesus, ó Deus da glória, abençoa cada irmão, Senhor, que está na sua casa, aqueles que também não puderam vir, aqueles que estão trabalhando essa semana à noite, toma tuas mãos, ó Deus amado, sustenta cada vida na tua presença, aqueles que estão enfermos, Senhor, cura as crianças, os adultos, repreende toda enfermidade, todo mal, Senhor, tira todo impedimento que tem sim impedido o teu povo estar na tua casa, meu Deus, esse momento importante, Senhor, em que nós estudamos a tua palavra, lemos aqui, paramos para refletir, para aprender, meu Deus, quebra toda a barreira, meu Deus, na vida daqueles que não têm, meu Deus, se esforçado muitas vezes para estar, o Senhor vem repreender todo o mal, e que o teu povo venha valorizar, sim, o estudo bíblico, para a glória do teu nome santo. Nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, o diabo do céu, as crianças também, que o Senhor venha, Deus, falar aos seus corações neste dia, para a glória do teu nome. Cada um sai daqui, Senhor, muito abençoado, através do conhecimento da tua palavra santa. Nós repreendemos todo o mal espiritual, toda barreira, Senhor, espiritual, seja por terra, em nome de Jesus, ó Deus, somente a voz do teu Espírito Santo se ouça, Senhor, e cada um seja renovado no seu corpo físico, Senhor, todo cansaço, ó Deus, do dia, Senhor, da enfermidade, caia por terra, e cada um saia daqui, Senhor, renovado por tua palavra, em nome de Jesus, é que nós oramos, agradecemos, amém, graças a Deus, amém. Vamos para o nosso lugar, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 9, capítulo 8 ainda, né? A gente terminou o capítulo 8, faltou um pedacinho. Romanos capítulo 8, do versículo 18 em diante. Preparamos aqui, Romanos 8, do 18 em diante. Romanos 8, do 18 até o 27, a irmã Reila vai ler, e depois do 28 até o 39, Diácono Marcolino, por favor. Amém? Vamos acompanhar. Oi? 18 a 27. É. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação do Espírito de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é Ele que intercede pelos santos.
Já matou. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Agora, o Jó explica. Licença para o banheiro. Nós vimos já o capítulo 8 do início, né? A vida pelo Espírito, essa necessidade que nós temos, e que é uma luta, né? Porque a carne muitas vezes quer falar mais alto, mesmo depois da salvação em nosso espírito. E nós vemos aqui que ele fala sobre uma redenção do corpo. O nosso espírito em Cristo, pela salvação, pela fé, pela graça, já foi salvo na nossa alma, né? Já foi redimida já dos seus pecados. Mas nós esperamos a redenção do nosso corpo também. Porque muitas vezes é como Jesus mesmo dizia, vocês precisam orar, porque a carne é fraca, né? A carne é fraca e a carne muitas vezes debilita o espírito também, com a alma. Nós somos um ser tricotômico, né? Como dizem, corpo, alma e espírito. E influencia o outro, né? Muitas vezes quando você está fraco na carne, até debilitado, doente, ou também dando razão à carne, no sentido do seu desejo, o espírito e a alma se enfraquece. Né? O espírito às vezes está se fortalecendo em Deus. É uma luta muitas vezes para você fortalecer o espírito, a alma, e de repente, por uma coisa da carne, o espírito já é batido, às vezes até doente, né? Doente a gente não consegue orar direito, doente a gente não tem condição de vir à igreja cultuar, muitas vezes dependendo da doença. Então, esse corpo como Paulo disse, miserável homem que sofre quando, né, eu estarei sujeito ao corpo dessa carne, a esse corpo que precisa da redenção final. Ele fala que da redenção final, quando a Bíblia garante que nós receberemos um novo corpo, e que o nosso corpo também será redimido e será a semelhança do corpo de Cristo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 13, agora sabemos que somos filhos de Deus. Não está revelado ainda o que seremos, mas a semelhança dele seremos. Também falando do corpo. Em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre essa casa que está reservada para nós. Então, quando a Bíblia fala de morada no céu, eu entendo como um novo corpo. Morada para a alma, não morada simplesmente uma mansão celestial, uma casa lá no céu. Pode ser que tenha também, mas eu vejo a morada que a palavra do Senhor nos fala, a morada da nossa alma redimida,
também uma morada redimida, uma morada nova, uma morada que não é mais conforme essa morada da nossa alma aqui, que é falível, sujeita a tantas coisas, aos efeitos do pecado. É porque nós vemos que Paulo aqui vem falar também sobre esses efeitos do pecado. Ele fala dessa glória futura. A glória futura é justamente o quê? É uma vida sem mais efeito do pecado. É uma vida glorificada, é um mundo glorificado, uma natureza glorificada e um corpo glorificado também, sem mais intervenção do efeito do pecado. Então, quando o homem pecou, a natureza foi afetada também. Nós vemos que a Bíblia fala que a partir do pecado do homem, a terra passou a produzir cardos e abrolhos, ervas daninhas, espinhas, coisas que nem sequer produzem nada, joio, essas coisas aí da natureza que não produzem nada, simplesmente ocupam lugar na terra e tira o alimento da terra, mas que não são assim, não são tão importantes, não tem tanta importância. Nós poderíamos viver sem essas coisas aí, até plantas, talvez até alguns tipos de bichos, de animais, sei lá, que não existiam antes do pecado e que agora possa existir, sei lá, eu não imagino um escorpião como um bicho bom, cobras, assim, parece que foi coisa que veio depois do pecado mesmo, foi transformado a natureza deles, como a Bíblia mostra que antigamente animal nenhum matava outro para comer, nem um leão mesmo, eles viviam da erva do campo. Todos os seres viventes se alimentavam de erva do campo, das frutas, das folhas, desses alimentos só, não matavam um ao outro, E através da queda do homem, do pecado, entrando através do homem, a natureza toda foi corrompida. Os animais se tornaram violentos, um mata o outro, destroça o outro para poder comer a sua carne. Então, até no reino animal, no reino vegetal, até no reino, diz que até no reino inanimado, que seria um reino assim, das coisas que não têm vida, mas que influenciam na vida, coisas não são seres vivos. O reino mineral, o reino do invisível, que a gente só vê por microscópio, até isso foi afetado por causa do pecado do homem. Diz-se que o universo foi afetado com a queda de Satanás, o mundo foi afetado com a queda do ser humano. Que tudo que nós já vemos aí hoje tão belo, tão bonito, mesmo assim é uma natureza afetada pelo pecado, uma natureza desordem, uma natureza decadente, uma natureza que ela está se acabando, que é cada vez mais pela intervenção do homem, não só por causa da entrada do pecado, mas por causa do homem vivendo no pecado, a gente vê como tem destruído. Não que se deva supervalorizar a natureza, o cuidado com a natureza, mas tem que se ter um pouco de cuidado, porque nós dependemos dela. Nós precisamos, O ser humano, por causa da sua natureza pecaminosa, não tem consciência, vai lá, entope os poeiros, joga lixo na rua, aí depois ele mesmo colhe as consequências disso, porque há um pouco de descaso do Estado, que não cuida direito, através do recurso que entra em alguns lugares como o nosso abençoado país, que Deus muda a situação lá, mas também tem um pouco do efeito da vida pecaminosa do homem que não tem consciência, vai lá, joga lixo na rua, faz tudo que é errado. Aí daqui a pouco, quando vem as enchentes, quando vem os desastres, a natureza cobrando, porque às vezes até a própria tempestade é gerada pelos rios sujos, pela água que evapora suja, e existe chuva tóxica, chuva ácida, tem tanta coisa que acaba sendo tudo por influência da ação do homem na natureza, e que a gente vê ele colhendo fruto depois que a Bíblia fala aquilo que o homem semeia vai plantar, aquilo que o homem plantar, que ele semeia vai colher, ele vai ter que participar do fruto daquilo que ele faz. Então, nós vemos o homem em decadência, nós vemos a natureza em decadência, a natureza no reino animal, vegetal, mineral, toda a criação está em decadência por causa da entrada do pecado pela queda do homem. Mas a Bíblia fala de uma glória futura, de algo que está para ser revelado e manifestado. No versículo 18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então, a glorificação
das coisas, assim como começou pelo homem, a entrada da destruição, né? Todo esse efeito na natureza, nas coisas, a decadência, a morte, a violência, tudo isso aí que começa pelo homem, a glória também, a glorificação também começará pelo homem. O Senhor primeiro, quando Ele voltar, a primeira coisa que Ele vai buscar é o quê? É a sua igreja, é o seu povo, aqueles que já tiveram a redenção da sua alma através do sangue de Jesus e que vão receber primeiro também a redenção do seu corpo, começando pela igreja, depois por aqueles que vão ser salvos ainda até o final, se completar a obra do Senhor. Ele começa por nós também. Ele vai começar pelo ser humano e depois a natureza, ela sente, ela sofre. A natureza, ela assume as consequências da queda. E quando ela sofre assim, a Bíblia diz que ela aguarda com grande expectativa a glorificação, a revelação dos filhos de Deus. Não só aqui falando da salvação, mas falando da glorificação, falando da volta de Jesus, falando do Senhor vindo, intervindo, começando por nós seres humanos, porque ela sabe, a natureza sabe, ela tem isso nela, essa expectativa, né, que quando Deus começar a restaurar o ser humano, ela também será restaurada. Então a natureza que hoje sofre, geme e está doente também, ela um dia vai sofrer, assim como sofreu o efeito do pecado, ela vai sofrer o efeito da glória de Deus, começando por nós, né? E isso está para ser revelado. A Bíblia fala que ela aguarda, que ela geme, que ela tem essa expectativa, né? A natureza foi feita por Deus, ela conhece os propósitos de Deus também. Amém, irmãos? É maravilhoso, não é? Como muitas vezes a natureza, ela parece que, como a Bíblia diz, ela glorifica muito mais a Deus do que nós, seres humanos, que somos muito mais entendedores, que temos consciência de pensar, e a natureza assim, é natural, por impulso, pelo sentido que Deus deu para eles. Eles não pensam, eles não têm o raciocínio, mas eles sabem que Deus é o Criador, e eles glorificam, até os vermes glorificam a Deus. Uma folha, uma planta, tudo através de alguma maneira, Deus colocou alguma forma de adoração a Deus neles. E eles adoram a Deus, glorificam a Deus. Você vê, às vezes, o ser humano tenta desenvolver a tecnologia para, às vezes, saber quando é que vem uma tempestade, quando é que vem um vendaval, quando é que vem um tsunami, quando é que vem um terremoto. E o ser humano faz e ele não consegue identificar alguns segundos, um minuto talvez antes de acontecer, para dar um alerta. Não tem tempo de ninguém salvar. Mas você vê que os animais, os bichos, até os ratos, né, até os insetos, eles sabem quando alguma coisa está para acontecer e eles já saem voando para um lugar seguro, eles já começam a fugir, tudo em bando, porque Deus colocou algo neles também, que muitas vezes nós também não temos uma sensibilidade, uma coisa assim que eles sabem, até quando o perigo vai vir. Né? Eles têm às vezes têm mais cuidado do que nós mesmos. Nós somos avisados sobre o perigo. Deus fala, usa as pessoas, dá sinais de que o perigo está chegando, e nós não insistimos, às vezes, ficar no lugar de perigo e depois sofremos as consequências. Mas não, é bem saber, já sentiram o sinal de perigo, já sai voando. No tsunami que deu em 2004, lá na Indonésia, eles não imaginaram, mas eles viram aquela revoada de pássaro, tudo indo para os lugares altos, para as montanhas. Eles não entenderam, né? Animais, cachorro, os bichos fugindo em bando, e não entenderam o que está acontecendo com esses bichos. E quando foram ver, lá vem a onda, né? A onda de 30 metros de altura que levou tanta gente para a morte, mais de 300 mil pessoas. Então você vê que a natureza, eles têm um sentido de adoração, eles têm também um sentido de perigo que Deus colocou neles, mas eles também sabem da redenção que está se aproximando. A natureza sabe disso e anseia por isso. A Bíblia diz, talvez até mais do que muitos de nós, que somos até conhecedores da palavra de Deus. Mas descuidamos, deixamos, não lembramos, né? Não há essa expectativa, não há esse aguardo, não há muitas vezes essa esperança, essa fé, essa busca na revelação da glória de Deus sobre nós, né? Nós temos que cuidar, assim como a natureza espera muito mais. Nós que seremos os redimidos, temos que aguardar, esperar, ansiar, né? Ter expectativa por isso e aguardar em Deus sem perder essa esperança. Amém, irmãos?
Aí diz no versículo 20 que ela foi submetida à inutilidade, não pela sua escolha, né, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, olha aí como é real isso, né? Essa natureza que é tão bonita ainda hoje, ainda em decadência, tão bonita. A gente olha o universo, acha tão bonito, mas tudo isso está em decadência. Um dia você vai ver realmente como ela é gloriosa e assim, não tem comparação. A beleza da natureza restaurada, dos céus e terra restaurada, como a Bíblia diz que o Senhor fará. Por que Deus diz que restaurará em Apocalipse capítulo 21 e 22? Ele vai fazer novos céus e nova terra, porque tanto o céu físico mesmo, o céu universo, o céu está em decadência, a natureza também, a terra está também em decadência, tudo em consequência da queda, tanto da queda dos anjos como da queda do homem, né? Então, a Bíblia diz que os sofrimentos que atualmente nós passamos não são para se comparar com a glória que em nós será revelada. Então, é só imaginar, é algo assim que a gente fica pensando e dizendo, Deus traz logo, né? Faz logo, traz logo, vem logo, nos ajude a estar lá, a não ficar de fora, porque há algo muito maravilhoso mesmo que está sendo reservado. Tanto é, irmãos, que não há sofrimento que se passe aqui nessa terra que se compare com essa glória. Todos que já passaram aqui, até os mártires, até as pessoas que sofreram muito por causa do nome de Jesus, eles nem vão lembrar do sofrimento que tiveram. Tamanha glória vai ser revelada para a vida de cada um, e conforme ao trabalhar, conforme a recompensa que cada um terá, né, eles vão sofrer uma coisa tão tremenda que eles não vão lembrar. Mas a natureza ela espera essa libertação da escravidão, da decadência. Né? É triste como a natureza tem se degradado cada vez mais. Quanto mais você vê, quanto mais o pecado aumenta, mais a natureza sofre também. Camada de ozônio, a gente não sabe a verdade realmente como que é. Um fala uma coisa, outro fala outra, nós só sabemos uma coisa: a vida humana, a natureza, os mares, as águas, tudo que existe tem sofrido. Quanto mais o homem peca, mais a natureza se degrada, né? Por causa do pecado, da pecaminosidade do homem e da quantidade e da forma pecaminosa que ele tem pecado cada vez mais. Tudo é influenciado. Tudo é influenciado. Então lembre disso, né? Deus ele começa a sua glorificação, ele já redimiu o nosso corpo, nosso espírito, nossa alma, ele também vai redimir o nosso corpo, nos dando um corpo novo, uma nova morada para a nossa alma, um corpo glorificado, assim como é o corpo de Jesus, começando por nós essa glorificação. Depois ele vai glorificar também a natureza, transformando a natureza, tirando ela dessa decadência, dessa escravidão sobre a qual está por causa do pecado do ser humano. E aqui também diz no versículo 26, que não é fácil, quando estamos aqui, é difícil, é uma vida sofrida. Nós não vamos lembrar quando estivermos lá, mas agora nós sentimos muito bem o sofrimento, nós sentimos muito bem a pressão, nós sentimos a opressão, nós sentimos os ataques do diabo, nós sentimos os ataques do mundo, nós sentimos as consequências da nossa própria carne, o desgaste, a idade, nós sentimos tudo isso aí vem sobre nós. Muitas vezes você quer uma coisa, mas a carne já não ajuda mais, né? Já não ajuda tanto quanto por dentro o seu ser queria fazer, o seu ser tem vigor, quer fazer, quer realizar, a sua carne parece que não acompanha. O espírito quer correr, a carne quer rastejar. Então é difícil às vezes, nós sentimos isso aí. Às vezes você quer orar diferente, você quer servir melhor, né? E às vezes é uma coisa que você não consegue, porque é uma luta tremenda, fora as doenças, as enfermidades, os anos, né, que vão passando. Por isso que no 26 diz que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois nós nem sabemos como orar direito, nem como fazer as coisas de Deus, nem como agradar a Deus, nós não sabemos como servir melhor a igreja, nós não sabemos. Nós temos até a vontade às vezes, né? Às vezes a gente quer melhorar a nossa casa, quer melhorar a nossa vida para servir, nós não sabemos, nós fazemos errado, nós fazemos como Deus quer, Deus como vai agradar. Nós queremos orar, mas não sabemos como orar. Por isso que a Bíblia fala que nós temos um ajudador, que é o Espírito Santo. Ele não é só consolador, mas ele é também ajudador. E ele é também intercessor, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Ele sonda os corações, ele conhece
né? Ele conhece as intenções, ele intercede pelo santo de acordo com a vontade de Deus. Ele conhece perfeitamente a vontade do Senhor. Por isso nós precisamos pedir ajuda a Ele, né? Não se deixar só levar, estou fraco, meu espírito quer, minha alma quer, mas meu corpo não ajuda. Eu até desejo, mas estou fraco, até desejo, mas não sei orar. Eu desejo, mas a fraqueza tem tomado conta da minha vida. Não deixar se levar por isso, mas pedir ajuda. Nessa hora, pedir ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa de ajuda. O Espírito Santo me ajuda a orar. O Espírito Santo me dê força. O Espírito Santo me ensina a vontade perfeita de Deus. O Espírito Santo me santifica. O Espírito Santo interceda por mim. O Espírito Santo use as minhas lágrimas como oração. Então, buscar muita ajuda do Espírito Santo nesses dias, como muitas vezes nós não fazemos, não lembramos até. Não, às vezes também por maldade, né? Porque você nem lembra às vezes do Espírito Santo. Às vezes a gente só Jesus, mas não lembra que é o Pai e que é o Espírito Santo também. Não lembra que nós temos a nosso serviço os anjos de Deus. Então, Deus vai enviar os teus anjos agora, Deus vai repreendendo o mal, quer dizer que luta agora. Eu não quero ficar lutando com o diabo, com o demônio, então os teus anjos lute lá, e que o Espírito Santo me ajude, me fortaleça, me graça, me capacite. Eu não posso, não tenho força, eu não sei, mas Senhor, o Espírito Santo sabe. Então o Espírito Santo vem aqui agora, me ajude. Não mandando, mas assim, a Bíblia fala que nós podemos ter ousadia. Não é? Tem gente às vezes que pensa que você, quando ela está mandando Deus fazer alguma coisa, mas não é. A Bíblia fala que Ele nos dá a ousadia de orar. De orar declarando, repreendendo o mal, dizendo, Deus, a tua palavra diz, eu quero, eu desejo que aconteça na minha vida, né? Então não é mandando Deus, é a ousadia que Deus nos dá para orar. Não ficar, Deus, se eu puder, né? Fazendo aquela oração de coitado, de mendigo, como se você não fosse filho de Deus, como se você não tivesse direito às promessas do Senhor. Então nós temos que orar como quem ora, que sabe que tem direito àquela promessa. Como um filho que está pedindo ao pai, sabe que o pai é bom e que vai dar e que deseja dar, mas quando o filho ora assim. Então, mas nós temos esse ajudador que é o Espírito Santo, que intercede quando nós estamos sentindo assim fracos, abatidos, desanimados, consolados, passando por luta, passando por aflição, a luta é maior do que nós. Ele diz que o Senhor não permitirá que sobre nós venha uma tentação, uma provação além do que nós podemos suportar. E se vier algo que nós não podemos suportar, Ele vai dar uma porta de escape. Ele não vai livrar daquela situação maior do que nós podemos suportar. Ele fala que vai dar uma porta de escape. Mas Ele é quem sabe quando é que até onde nós suportamos e quando nós não suportamos mais. Nós, às vezes, quantas vezes falamos para Deus, eu não aguento mais, não suporto mais. Deus, ou o Senhor fala alguma coisa, eu vou morrer, Ele vai me sufocar. E Deus fala, não, você aguenta mais um pouco, sim. Eu conheço a sua capacidade, porque eu fui quem deu. Eu fui quem deu essa capacidade para você. Quando você não suportar mais, Ele dá uma porta de escape, de saída. Então, Ele não promete nunca nos livrar da situação. Até mesmo além do que nós podemos suportar. Ele fala que vai dar uma saída. Ele vai dar uma porta de saída. É para nós passarmos por aquela situação ali. No versículo 26 também, diz que a esperança sustenta o crente nos sofrimentos. Enquanto o Espírito Santo nos ajuda na oração, a esperança, e essa esperança é provida da palavra de Deus, através do conhecimento, nós recebemos essa esperança, mesmo em meio aos sofrimentos. Então a esperança sustenta o crente nos sofrimentos. Lembre disso, você tem uma esperança. A Bíblia mesmo diz para quando nós estivermos tristes, desconsolados, meio desanimados, para nós lembrarmos uns aos outros da esperança que nós temos, falando da esperança maior, que é a redenção. Olha, irmão, está difícil, eu sei, não sei o que Deus fará para te ajudar, mas Ele com certeza está no controle. E olha, lembra que nós temos uma esperança maior, uma esperança viva, de que logo, em breve, um dia, Jesus vai voltar e tudo isso vai acabar. Você passa por isso agora, mas em breve Jesus vai voltar e isso não vai existir mais. Então seja firme, seja confiante em Deus, continue fiel, Deus está no controle, A gente às vezes não pode dizer que Deus vai fazer, a gente não tem essa autoridade às vezes fala não por má vontade, não por má fé, A gente fala, não, Deus vai fazer, Deus vai mudar, não é por má vontade, mas às vezes Deus não vai fazer, Deus não vai, Ele vai deixar a pessoa passar por aquela situação ali.
porque através daquilo mesmo Deus está trabalhando na vida da gente. E só que tem uma coisa, Ele está no controle. Nós não vamos ser destruídos, não vamos morrer, aquilo lá não vai nos matar. Né? Quantas vezes nós já passamos por situações, estamos pensando assim, dessa eu não passo, dessa aqui eu não passo. E a gente falava para Deus e falava para as pessoas, mas passamos e superamos aquilo ali. Por mais que até sofremos sem ter uma vitória. Quantas situações a gente passa e não tem vitória sobre ela? Simplesmente a gente sofre aquilo, suporta, aquilo passa, mas não teve assim uma vitória, na verdade. Né? Simplesmente Deus nos manteve e nos deu força para não ser afundados naquela situação, não. Mas nós passamos por aquilo. Quantas vezes assim? E às vezes a gente é um pensamento que se chama triunfacionalista. Triunfacionalista, né? Triunfacionalista. Quando sempre, olha, Deus vai te dar essa situação, Deus vai te ajudar, Deus não vai deixar isso aí prosseguir na sua vida. A gente fica falando coisas que Deus não falou, que Deus não mandou falar. Sendo que às vezes Deus vai estar do lado dele, mas vai ter que passar pelo lado da sua da morte. E vai passar, ele vai acabar um dia. Mas não quer dizer que às vezes é uma grande vitória também. Então, tem coisas que acontecem assim mesmo. E a gente às vezes se ilude, ou ilude as pessoas, e até as pessoas acabam desacreditando, porque nós ficamos às vezes falando que Deus vai fazer o que Ele não vai, que Deus vai mudar o que Ele não vai. Simplesmente Ele vai, através daquela situação de sofrimento, trabalhar na nossa vida. Né? E a gente vai passar por aquilo, aquela dor vai passar, vai sarar, mas não quer dizer que vai ter uma grande vitória depois daquela luta. Então é real isso também, a gente sabe que é. Quantos e quantos não morreram, não chegaram ao ponto de ser martirizados? E as pessoas podiam falar para ele, não, Deus não vai deixar isso acontecer, olha, você está ali preso, mas olha, Deus vai te livrar dessa cadeia. E quantos são martirizados, né? Nos países da perseguição, e eles morrem com a sua vida ali, e a Bíblia fala que morrem na fé. Não que a fé morreu, mas que eles morreram crendo, né? Morreram ali crendo fiéis, como os apóstolos. Só João, que não foi martirizado, só o apóstolo João, que morreu de velhice, depois dos 100 anos, conforme diz os historiadores. A Bíblia não mostra a idade que ele morreu, mas os outros 11, todos eles morreram martirizados, em algum lugar do mundo, em algum lugar da terra, levando a palavra, perseguidos pelo Evangelho, mortos às vezes assim, ainda para que eles pudessem sofrer, foram mortos de forma demorada, não foi uma morte rápida, né, como foi ainda a morte de Paulo, que diz a tradição que ele morreu decapitado em Roma, né, mas morreu martirizado. Estevão morreu apedrejado. Imagina você ficar sendo apedrejado e levando pedrada em toda parte do corpo, até você desfalecer. Não é uma para outra, não é uma pedrada só. A pessoa não tem a sorte de levar uma pedrada no meio da cabeça e perder a consciência e morrer. Né? Eles iam apedrejando ali, talvez até dizer, não, deixa a cabeça por último, vamos acertar umas pedradas, quebrar as costelas, vamos fazer sofrer um pouquinho para ele nunca mais vai pregar essas coisas aí, nunca mais ele vai falar disso. Né? Mas vamos fazer ele sofrer um pouco, vamos começar a dar pedrada no corpo dele, ele vai cair no chão, nós vamos apedrejando até quando chegar na cabeça e vamos formar um montão de pedras sobre ele e matar ele aos poucos. Então imagina, eles morreram e Jesus não livrou eles. Então tem casos que é assim. Nós aqui temos a Bíblia mesmo diz, ser fiel até a morte, se for preciso, Deus te dará a coroa da vida. Então a realidade às vezes é outra, irmãos. A gente às vezes é triunfacionalista, né? A gente às vezes pensa sempre na vitória. É a nossa concepção da palavra de Deus. Mas às vezes não acontece só a vitória. É vitória em outro âmbito, em outra realidade, na realidade de Deus. É vitória porque é um mártir que morreu apedrejado lá, foi recebido em glória no céu. Né? Foi decapitado na terra, mas foi recebido como um servo fiel na glória. Foi crucificado lá na terra, mas foi recebido no céu em glória pelos anjos do Senhor. Então, a gente às vezes, muita gente se decepciona por isso, porque sempre o pensamento é triunfacionalista, sempre a palavra, não, Deus não vai deixar, você, não, para o cativeiro, não, Deus não vai permitir isso aí, o inimigo não vai prevalecer nunca contra a sua vida. Na vida, irmãos, nós passamos por uma guerra, e nessa guerra, muitas batalhas, e muitas dessas batalhas nós perdemos, né? Quantas vezes você cai, não é que cai para desfiar, cai diante de uma batalha, você cai e perde aquela batalha ali, contra o diabo, contra a carne, contra tantas coisas, mas não quer dizer que você perdeu a guerra, porque a guerra continua.
né? Você tem que fazer o quê? Você tem que levantar, você tem que aprender alguma coisa com aquela derrota, você tem que se levantar, você tem que bater a poeira e continuar caminhando, mesmo ferido. Só que aprender com aquilo ali, com aquela derrota que teve. A gente tem que aprender, porque nem sempre é triunfo, nem sempre é vitória. No final, a promessa de Deus é que nós fomos fiéis, nós não ficamos prostrados, nós tentarmos lutar e buscarmos a força de Deus, nós tivemos a humildade de aprender com a queda que nós tivemos, com a derrota que nós sofremos. No final da guerra, Deus vai nos dar a vitória final, né? E nem sempre essa vitória quer dizer também o livramento da morte. A vitória final é o reino, é a glória eterna, é a vida eterna, né? Mas nem sempre a vitória aqui. Vitória hoje, a vitória conforme a nossa concepção, a nossa vontade, né? E o mundo entende como derrota. Olha lá, serviu a Deus, foi decapitado. Olha lá, serviu a Deus, foi crucificado. Olha lá, serviu a Deus, foi apedrejado. O mundo diz é derrota, mas Deus diz é vitória. Então, a concepção de vitória para nós, às vezes é sempre triunfo, mas para Deus é vida eterna. Isso é que é vitória para Deus, a vitória maior, a vitória final. Então, quando você sofrer, quando você tiver, às vezes, uma enfermidade, quando você passar por dor, quando você passar por luta, quando alguma vez na sua vida Deus permitir que você perca uma luta, não uma guerra, mas uma luta, não desista por causa disso. Aprenda, né? Se Deus permitiu, às vezes a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Às vezes a gente se soberbece, a gente fica altivo. O dom é de Deus, as coisas são de Deus, a gente às vezes toma posse para nós. Então Deus permite, quantos crentes não caem, né? Às vezes até Deus permite se desviar, ele passa um tempo desviado, depois volta quebrantado, né? E humilhado, ali passa situações e ele vê ali que não é nada, que Deus é que é tudo mesmo, né? E que sem Deus a gente não é nada, que a gente precisa dele. Pode passar um tempo, passar um ano, 2, 10, né? Mas a gente volta, a gente às vezes se desvia dentro da igreja. Quantas vezes na adolescência a gente cresce na igreja, na adolescência está desviado, mais desviado do que um que está lá fora mesmo. E está ainda ali, está frequentando, mas está desviado, porque lá fora faz tudo errado, né? Namora errado, faz tudo errado, escondido, né? Está um tremendo desviado dentro da igreja. Igual muitos fazem assim. Quantas vezes Deus revela e fala, olha, você está aqui dentro da igreja, jovem, você está tendo relacionamento com uma jovem da igreja de fora, e Deus vai lá e mostra, e revela, a pessoa vai lá e realmente é Deus, está acontecendo mesmo. Então, Deus ele permite, por quê? Para a gente ver que nós não somos nada, que nós dependemos de Deus, precisamos de Deus, e que nós somos falíveis, que nós caímos, que nós erramos sim, e que nós precisamos a cada dia ter humildade no nosso coração, porque a Bíblia fala que a humildade precede a honra também, né? E Deus honra aquele que é humilde, aquele que tem um coração quebrantado, um coração que Deus tem facilidade para agir, para trabalhar, e quem sabe baixar a cabeça, tanto para Deus como para os homens, né? Independentemente de quem ele seja, ser pastor, ser irmão novo na igreja. Então Deus ele vai trabalhando nas nossas vidas, irmãos. Também nós precisamos da ajuda dele, sim, não somos nada. Nós precisamos do Espírito Santo, porque tem hora que a gente não sabe nem orar, tem hora que a gente não tem força para orar, às vezes até ora por desencargo de consciência, mas não tem fé naquilo que está orando ali, mas é a oração vazia, uma oração que não chega diante de Deus, né? E temos que insistir para orar quando estamos fracos, mas temos que admitir também quando a nossa oração não está passando do nosso nariz, e pedir Espírito Santo me ajuda agora, porque, e sempre me ajude, né? Mas agora de uma forma especial, porque eu preciso muito agora da tua ajuda, porque eu não sei orar, estou fraco, estou precisando, estou carente de ti, né? Então, nas horas de sofrimento, não estranhe, não desiste, não abandone, porque a mensagem que nós ouvimos é muito triunfacionalista, até a gente mesmo, sem maldade, tantas vezes, né? Deus tem hora que fala, quando eu vou da vitória, mas tem hora que Deus não está falando, e nós falamos e afirmamos, né? Para nós mesmos, para as pessoas, sempre que Deus não está dizendo, e aquela situação já vai permanecer um tempo, e aquela pessoa pode até desanimar, né? Se nós não formos realistas, dizer, olha, Deus está permitindo, mas tem uma coisa, essa certeza você pode dar para a pessoa sempre, Deus está no controle, isso aí você pode afirmar sempre, porque isso é uma realidade, né? Deus está no controle, irmão. Você está sofrendo agora, está passando por isso, eu não tenho nenhuma palavra de vitória para a sua vida, mas eu posso dizer uma coisa com toda certeza, Deus está contigo,
Deus está no controle. Aconteça o que acontecer, Deus está do teu lado. Não abandone Ele, Ele não te abandonará igual abandonou aqui outro dia. Se você me abandonar, eu te abandonarei. Se você me deixar, eu te deixarei. Ou seja, se você não me deixar, eu não te deixarei. Se você não me abandonar, eu nunca te abandonarei. Então essa é a certeza que você pode dar para qualquer pessoa, em qualquer situação que ela esteja. Inclusive quando ela cai e tem a humildade de reconhecer a queda dela e volta, ali pede perdão e tal. Deus está com ela, Deus está no controle, até da queda, até das situações mais difíceis que nós passamos na nossa vida. Amém? Então pode ter essa certeza. Tem hora que você não vai poder dizer para a pessoa que Deus vai dar vitória para ela. Não fale, se Deus não estiver mandando você falar. Não firme isso. Se às vezes Deus está trazendo, às vezes, uma punição, um juízo, Deus está trabalhando na vida dela em um área difícil, não afirme vitória na vida da pessoa se realmente você não tiver uma certeza em Deus e no Espírito Santo. Agora você pode afirmar sempre que Deus está no controle. Amém? Então nós somos, como diz aqui no versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas, todas mesmo, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando você erra, não quer dizer que você não ama a Deus. Quando você falha, não quer dizer que você não ama a Deus. Quando você deixa a desejar, muitas vezes, como qualquer um que nós deixamos, não quer dizer que você não ama a Deus. Deus, Ele sabe, conhece muito bem a nossa estrutura, Ele sabe quem nós somos, porque foi quem nos fez. Ele não quer maldade, malícia na nossa vida, no nosso coração. Mas Ele sabe muito bem, irmãos, a nossa caminhada, nós vamos errar tantas vezes, falhar, vamos deixar a desejar. Muitas vezes vamos prometer, mas a nossa fraqueza carnal vai nos impedir de fazer. Como Paulo dizia, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Isso tem trazido tristeza na minha vida, porque miserável homem que sou. E ele dizia assim, Deus sabe de tudo isso. Deus ele não vai se surpreender com as nossas falhas na caminhada. Ele só quer uma coisa: nós não podemos parar de caminhar, nós não podemos parar de insistir em acertar, não podemos desistir de Deus, nós não podemos olhar para trás, nós não podemos deixar a caminhada, nós não podemos ficar sentado à beira do caminho, estar no caminho estreito, mas assentado à beira sem caminhar, sem prosseguir. Não podemos desistir, porque Deus não se agrada dos que desistem. Nós temos que continuar amando a Deus, porque o amor de Deus por nós é incondicional. Ele não se surpreende com a falha do ser humano, porque Ele sabe que nós somos pessoas falhas. Ele só quer perseverança. Ele quer que você, quando errar, tenha a humildade de se arrepender, reconhecer o erro, pedir perdão de coração e continuar a sua caminhada. Ele quer que você não fique parado no meio do caminho, que você não fique olhando para um lado e para o outro, nem querendo voltar atrás. Eu pequei, eu sou mais digno de Deus, vou voltar para trás. Eu pequei, eu sou digno mais do céu, eu vou abandonar. A dignidade é sua ou é de Cristo? A dignidade quem dá é Jesus, A redenção quem dá é Cristo. A justificação é a justiça de Cristo operando na vida da pessoa injusta, a pessoa que não teria condição jamais de entrar no céu, e Jesus veio com a sua justiça sobre nós. Então, irmãos, Ele não se surpreende conosco, nós não somos surpresa para Deus em nada. Ele já conhece a nossa falha antes de nós falharmos, porém, Ele não quer que nós permaneçamos no erro. Como diz o ditado, errar é humano, mas permanecer no erro é bobeira, é burrice até. Então tem que tomar cuidado, porque isso é que Deus não quer. A gente predeterminar o erro e ir lá e fazer. Porque aí nós estamos fazendo conscientemente, Deus não se agrada. Mas na nossa caminhada no dia a dia, Deus sabe, Deus nos conhece. Ele só quer sinceridade em nosso coração. Ele não quer super-homem, super-mulher. Ele quer pessoas sinceras na sua fé, na sua caminhada. Pessoas que reconhecem, que buscam, que pedem ajuda. Pessoas que não têm dificuldade de chegar diante de quem errou e pedir perdão, porque errou e mudar, e batalhar, e lutar. Deus quer pessoas sinceras. Ele não exige, a princípio, uma perfeição 100% aqui na terra. Ele com certeza exige sinceridade. Ele exige, sim, humildade. Ele exige nós podemos mostrar quem nós somos. Não tentamos esconder daquele que, diante do qual tudo está muito patente. Ele já sabe. Então não adianta eu querer mostrar para Deus uma coisa que eu não sou. Seja o que você é. Ainda que você tenha errado, apareça diante de Deus sem tentar se cobrir com folha de figueira. Porque Deus ele conhece as coisas. Não há nudez
que nós possamos cobrir diante do Senhor. Nós temos aqui diante dele dizer, eu errei, eu falhei, foi eu mesmo, não foi a mulher, não foi a serpente, foi eu, a culpa é minha, e Senhor me ajuda e me perdoa e me dá uma nova chance para continuar. Né? Porque Deus ele não gosta desse negócio. Ah, foi a mulher que tu me deste. Ah, não, Senhor, foi a serpente que estava na árvore. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse colocado aqui a serpente. Então, no final, a culpa foi de Deus, né? Você vai ver que a culpa, no final, Deus é que é o culpado. Porque fez as coisas como fez. E as pessoas sempre vão passar a culpa um para o outro. Então, assuma as coisas, reconheça, peça ajuda. E Deus, com certeza, vai ver que você o ama, né? Porque nós amamos a Deus. Esse amor é real no nosso coração, mas nós falamos tantas vezes ainda. Né? Só que nós devemos lutar para viver segundo a justiça do Senhor, para viver segundo o seu chamado e o seu propósito. A Bíblia diz aqui. Né? Então ela diz aí que Deus ele faz com que todas as coisas em conjunto ajam para o nosso bem. Seja coisa má, seja coisa boa, seja tudo que acontece, no final Deus quer voltar para o nosso próprio bem. E o nosso bem aqui é o nosso crescimento, é a nossa intimidade com Deus, nossa vida espiritual, nossa vida com Deus, nossa maturidade cristã. Não quer dizer só benefício. Aqui bem não quer dizer só prosperidade, vitória e glória e reconhecimento e honra, não. Quer dizer aqui crescimento, conhecimento de Deus. Né? Também é diferente da concepção que nós temos de bem. Né? Mas no final vai concorrer para aquilo que Deus chama de bem, para aquilo que Deus sabe que é bem, que é bom, que é coisa boa para a nossa vida. É porque nós o amamos e tem que ser assim mesmo. Essas pessoas que amam a Deus são chamadas de acordo com um propósito. Então Deus ele quer nos fazer bem, mas Ele também tem um propósito na nossa vida, né? De sermos anunciadores da Sua palavra, de sermos seus embaixadores, suas vozes proféticas, aqueles que estão abrindo o caminho para a segunda vinda de Jesus. Então Deus também tem interesse em nós. Né? Deus ele faz o bem, ele sabe que nós o amamos, mas esse amor tem que ser um amor provado. Né? Como? Cumprindo o seu chamado, cumprindo o seu propósito na nossa vida, fazendo aquilo para o que nós fomos chamados. Né? Cumprindo o propósito do chamado de Deus na nossa vida. É por isso que a Bíblia fala, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Né? Por quê? Porque nem todo o que é chamado cumpre o seu propósito. Né? Só o chamado que cumpre o chamado, que cumpre o propósito na vida, que vai ser escolhido. Né? Então são muitos chamados, muitos são nas igrejas por aí. Quantos e quantos milhões de pessoas hoje no mundo dizem ser cristãos, serem pessoas de Deus. Né? Eu creio que todos foram chamados. Deus tem um chamado para o mundo todo, mas nem todos serão escolhidos. Por quê? Porque nem todos vão ouvir o seu chamado. Chamado para ser salvo, chamado para o ministério, chamado para pregar a palavra. Né? Então tem vários chamados, na verdade, na vida do ser humano. Ele vai sendo chamado. E assim, conforme ele vai ouvindo e cumprindo os seus chamados, Deus vai tornando ele apto para o reino de Deus, para a salvação final, né? Para a justificação eterna, para a glorificação. Então nós temos que ir cumprindo o nosso chamado. Nos chamado para reconhecer os nossos pecados, chamado para o batismo, chamado para a salvação, chamado para o ministério, chamado para fazer coisas que nós não conseguimos. Mas nós vamos lá fazer, na força, na fé, na raça, na escola da vida, né? Porque diploma é bonito, mas diploma não ajuda muito a pessoa a fazer muitas coisas. O que a gente aprende mesmo é na prática. E Deus, a escola de Deus é prática. A escola de Deus é uma escola de dor, de sofrimento, de prática, de realidade prática. Né? É assim que Ele nos ensina. E é uma escola também que nós sentimos muita alegria. Nós temos muito momento de milagre, de bênção, de vitória, de intimidade com Deus, nessa escola prática de Deus, que é a escola da vida, do dia a dia, a escola do mundo mesmo. Porque Deus nos ama e tudo vai concorrer para o nosso bem final, para o nosso benefício final. Pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Essa é a palavra que eu depois vou estar falando aqui no Santa Ceia, sobre Cristo como primogênito de Deus, como primogênito de Deus. E esses predestinados aqui, vem falando um pouco no 9, 10, 11, falando mais sobre Israel, uma coisa que a Bíblia fala sobre
predestinação, né? Sobre eleição, predestinação, temos assuntos aí que são muito complicados, difíceis de entender e que as pessoas se dividem, né? Nesse assunto. Mas eu entendo assim de uma forma simples e fácil, né? Numero também dessa questão de predestinação. Mas eu entendo como diz o pastor Silas, né? Que Deus predestinou um povo, não pessoas em si, mas um povo. A igreja, o povo que estiver nela, que fizer parte dela, né? E quem não fizer parte da igreja está predestinado também à condenação, né? A igreja predestinada à vida eterna e aqueles que não são, que não fazem parte da igreja, que é a noiva de Cristo, predestinados à condenação eterna. É como a Bíblia fala em Marcos 16, né? Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado, né? Mas esse que já está condenado, a partir do momento que ele crê, porque ele está vivo, tem a oportunidade, ele passa de estar condenado para ser salvo. Então é uma escolha que as pessoas fazem. Mas só existem dois grupos, de salvos e condenados, né? Sempre a Bíblia mostra isso: a árvore do bem do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. Dois caminhos, eles que põe diante de vós dois caminhos, né? A vida ou a morte, o bem e o mal, a bênção ou a maldição. Vocês é quem escolhe o caminho que vocês querem. Então a Bíblia sempre vai mostrando duas opções, duas oportunidades. Jesus mesmo falou sobre o caminho estreito e largo, sobre a porta estreita e larga, né? Sobre essas alternativas que nós temos. Só está limitado a duas, né? E só há duas classes de pessoas também. No final de tudo, só há duas classes de pessoas: salvos e não salvos, salvos e perdidos. Então é assim que eu entendo predestinação, que Deus tem predestinado um povo, sim, mas não é pessoas individualmente, sim um povo que já está predestinado à salvação e um povo que já está predestinado também à condenação. Agora, quem faz parte desses dois grupos, a escolha é sua, né? A escolha é minha. Eu sei que é um grupo predestinado à salvação, então eu tenho que lutar para fazer parte dele, né? Então, e se eu não lutar para fazer parte dele, automaticamente eu já estou incluído no grupo que está predestinado à perdição. Eu não entro muito no mérito disso aqui, para mim não interessa muito. Eu só sei uma coisa: se eu estiver com Jesus fazendo aquilo que a palavra de Deus manda, eu já estou predestinado à salvação. A Bíblia fala da salvação como algo já ocorrido, como algo que já é real, como algo que já está no passado, né? Como algo que já é parte, que já é nosso já. Por isso que em Cristo Jesus, se nós estamos no grupo dos predestinados à salvação, nós podemos já dizer que temos salvação. Se alguém perguntar, não tem nem que titubear. Se você está lutando, mesmo diante das dificuldades que nós vimos aqui, que não é surpresa para Deus, mesmo falhando muitas vezes, errando, acertando, lutando, batalhando, se você está nessa caminhada de luta, de batalha, você está no grupo dos predestinados à salvação. E nós podemos dizer sem titubear, sem dúvida: eu estou predestinado a ser salvo, porque eu estou lutando para estar em Cristo Jesus. Mas Jesus é quem me justifica, Jesus quem me condenará, né? Quem levantará acusações contra os escolhidos do Senhor, porque é Deus que nos justifica, como nós vimos aqui, né? Os versículos seguintes. Quem é no 33, né? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separar do amor de Cristo? Então você vê que sempre está falando para um povo, não para pessoas individualmente, mas para um povo. Um povo sempre usa o plural, né? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos, né? Então sempre no plural, o povo é uma classe de gente que está buscando a vontade de Deus e que está dentro dos escolhidos, do grupo dos escolhidos do Senhor, os justificados, aqueles que não receberam a condenação, né? Por esses Cristo morreu e ressuscitou. A partir do momento que ele desvia, então ele já não está mais nesse grupo. Aí é uma escolha da pessoa, porque mesmo tendo feito a escolha de amor a Cristo, a partir do momento que você não quiser mais, você é quem sabe, né? Porém você já sabe também que está seguindo o caminho da condenação, porque está deixando o grupo daqueles que estão com a sua salvação já determinada por Deus. No 37 diz, esses versículos aqui são bonitos demais, versículos que vale a pena até decorar mesmo, porque são muito bonitos, né? E o que está nele também é tremendo. Paulo dizia em relação a ele dizia da certeza que ele tinha,
E essa certeza dele é como se ele dissesse: olha, cada um tem que buscar ter essa certeza, né, de quem nos separará do amor de Cristo, o que vai te separar. Eu dou certo uma coisa, que nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, fome, nudez, perigo, espada, né, ele diz e completa no 37, no 38, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, profundidade, qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu estou certo disso, né? Eu tenho certeza de que os salvos são assim, eles pensam assim, eles lutam assim, eles agem assim. Nada pode separá-los do amor de Cristo, de Deus que está em Cristo Jesus. Então ele tinha essa convicção e esperava que todo salvo, que todos aqueles que estavam no grupo dos salvos, tivessem também essa convicção e não permitisse que nada os separasse. Nós vemos que hoje, um arranhão às vezes é suficiente para separar certas pessoas de Jesus, né? Uma besteira de nada, às vezes uma coisa tão insignificante que você não acredita em certas coisas que têm separado certos crentes de Cristo. É um arranhãozinho, não é uma coisinha de nada. É um arranhão espiritual, um arranhãozinho dentro da igreja, um arranhão de nada, é uma bobagem. É aquilo o suficiente para afastar a pessoa de Cristo, por causa da atitude que ela tem, da forma como ela reage, da forma como ela lida com aquela situação. Ela está mostrando que ela não está firmada no amor de Cristo, o amor de Deus está em Cristo, e que alguma coisa muito pequena está separando ela de Cristo. Porque é como diz os irmãos, nem sempre a pessoa não sair da igreja quer dizer que ela não está separada de Cristo, quer dizer que ela não está desviada. Nem sempre ela está longe da igreja quer dizer que ela não esteja desviada. Nem sempre não está longe da igreja quer dizer que ela não esteja separada de Cristo. Tem gente dentro da igreja separada de Cristo. Tem gente dentro da igreja, no meio da igreja, mas não faz parte da igreja. É um membro solto, né? É uma pessoa que ela não se liga, ela não se junta, ela não faz parte, ela não se exclui, ela não se isola, né? Tem gente assim, dentro da igreja, que congrega na igreja, não só aqui no Japão, aqui na igreja, estou dizendo no geral. Tem gente que ela é isolada, ela tenta seguir a Cristo como se ela fosse ela sozinha fosse o corpo, como se ela sozinha, ela era Cristo, né? Por mais que ela esteja no meio. Então, mesmo dentro da igreja, não quer dizer que ela está em Cristo, que ela é salva, que ela está fazendo a vontade de Deus. Porque por mínimas coisas, ela permite que aquilo separe ela de Cristo. Então, nós temos que ter cuidado. Porque Paulo dizia que nem morte, nem a morte, né, nem a vida, nem demônio, nem diabo, nada vai me separar do Senhor, né? Então, nós devemos ser assim também. Esse aqui é Paulo falando que ele tinha a convicção. Ele tinha, né? Mesmo. Então, cada um tem que ter. Tem que ter essa convicção. Porque é você mesmo que se separa. Pois é. Não, porque o que Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário, ele já deu todo esse direito para nós. Agora, cada um que tem que ter essa convicção, né? Porque se você não tiver, você mesmo se separa. Porque não nada disso aqui pode separar, mas você mesmo se separa porque você não está firmado, né? E convicto que você tem esse direito. A sua vida com Deus. É igual eu falei mesmo, ele tinha essa convicção para ele. E ele fala assim como se dissesse: olha, eu espero que vocês também tenham. Porque eu tenho, ele dizia, né? Eu tenho. E todos que são predestinados à salvação, que realmente estão em Cristo, têm também. Né? Ele dizia. Porque senão você vê muito, como diz o povo, né? Muito crente magoeiro, muito crente dodói, muito crente chupetinha, né? Muito crente leitinho, muito crente criancinha, não cresce, está ali, passa o tempo, mas ele sempre é uma criancinha. Ele sempre tem que cuidar, tratar, ali nos mimos tem que tratar, ali como se fosse um bebezinho mesmo, porque não é, né? Qualquer coisinha, ele já chora, ele já tirou o leitinho dele, já chora, ele já se ressente, ele já se magoa, já se ofende, o pastor foi duro, aquela palavra que não deveria ter usado, né? Se em algum momento ali a pessoa que está levando a palavra até sair um pouco do espírito, se deixou levar um pouco até pela carne dele mesmo, problema da pessoa.
Eu sei de uma coisa, eu recebi a palavra e acabou. A palavra falou, e se não falou, eu guardei, porque se não falou hoje, pode falar amanhã. E eu tenho as costas grossas mesmo, pode mandar lenha. Estou pronto mesmo para levar açoite, para levar chicotada, para carregar cruz pesada. Eu não estou nem aí, porque eu estou com Cristo e não abro. Nada me separará, nem de Cristo, nem da igreja, nem de Cristo, nem dos meus irmãos, nem de Cristo, nem da minha fé. Nada. Vai ser uma coisinha, um pisão no calo, vai ser uma falta da parte do Senhor, porque não olhou para mim, porque não me cumprimentou, porque não gosta de mim. Se não gosta, eu vou conquistar o amor dele. Né? Se não é meu irmão, não vai ser. Em nome de Jesus, eu vou fazer minha parte por onde. Se ele não quiser, é problema dele, mas eu vou fazer minha parte. Eu vou amar, eu vou tratar, porque tem gente que conquista as pessoas. Né? E às vezes tem isso mesmo, acontece porque nós somos seres humanos, mas nós que somos da salvação, que somos adultos espirituais, que temos a fé firmada em Cristo, nós temos que fazer a nossa parte, né? E sempre agir diferente daquele que age errado. Nós temos que ter a nossa... Por quê? Por causa do irmão, por causa de mim, por causa de Cristo, né? Não por mim, nem pelo outro, nem pela situação, nem pelo mundo, nem pelo diabo, mas por Cristo Jesus. Porque é igual eu falou, eu tenho que olhar para Jesus, o que ele passou, o que ele sofreu, o que ele fez por mim, e dizer, isso não vale a pena. Não vale a pena eu deixar essa situação me afastar, me separar de Cristo. Ele fez tanto, ele sofreu tanto, ele aguentou tanto, por que eu não posso aguentar? Por que eu não posso suportar um pouquinho também? Por que eu não posso sofrer essa situação ser tão pequena em comparação com o meu Cristo sofreu por mim? Então é assim que a gente tem que pensar em ver. Né? Se fosse pela igreja, ou por mim, ou pelo outro, o que aconteceria? É melhor eu estar na minha casa, fazendo o culto do meu lar, com a minha família. Se nós fosse pensar hoje como está a igreja, como estão as situações no mundo, como é que as pessoas são difíceis de se relacionar, a lógica seria essa. Cada um servir a Deus no seu canto, no seu lugar, na sua casa, com a sua família, cada um procurar viver a sua vida, né? Cada um se separar do seu canto e não querer problema com ninguém, porque ser humano é complicado, inclusive os seres humanos estão dentro da igreja. Então seria essa lógica, mas por Cristo eu não faço assim. Por Cristo você não vai fazer assim. Porque você sabe o que Cristo passou. Você sabe o que Cristo suportou por você. Eu sei o que Cristo sofreu por mim. E eu sei qual é o ensinamento dele para mim. É viver em comunhão, é estar como igreja, é caminhar junto, é trabalhar uns com os outros, é ajudar uns aos outros. É tudo que a palavra tem nos ensinado. Então eu vou sempre orar para Jesus e vou fazer por Jesus. E quando eu faço por Jesus, eu faço como ele manda, como ele quer. Não é porque eu quero agradar a Jesus, não quero deixar que nada me separe dele. Então, situações vêm, se não está vindo agora, pode vir. Você tem que ter estrutura para você olhar para Jesus. Essa hora que a Bíblia fala, olhando para Ele, é o consumador da nossa fé. Não é só assim no dia a dia, diante das tribulações da vida, é diante de tudo. Né? Inclusive o que a gente passa dentro da igreja, se não passa, vai passar. Porque situações vêm, pessoas vêm, passam, vão, vêm, e nós vamos enfrentando situações, e se nós não estivermos olhando para o autor e consumador da nossa fé, com os nossos olhos firmados nele, olhando para ele, sendo grato a ele, nós vamos nos abalar. Nós vamos sair do espírito e entrar na carne. Nós vamos querer agir conforme a nossa vontade, o nosso pensamento. Né? E vamos pagar com a moeda. E vamos pagar o bem, o mal com o mal. Vamos fazer conforme a palavra de Deus nos ensina. E o que vai acontecer? Você vai nos afastar. Ele está nos desligando de Cristo. Nem que seja por um momento. Esse momento é suficiente para o diabo fazer miséria na nossa vida. É suficiente para a gente cair. É suficiente para a gente desagradar a Deus. É suficiente para naquele momento Jesus voltar e a gente ficar para trás. Então nós temos que pensar muito bem e sofrer, suportar, aguentar, ou quando tiver que resolver as coisas, agir sobre a palavra, agir conforme a palavra de Deus. Porque se você agir sobre a palavra, mesmo em situações difíceis, você vai estar em Cristo, você não vai estar se afastando dele. Então você vai estar sendo sincero, resolvendo as coisas, conversando, tratando, resolvendo, mas em Cristo, né? Não se afastando dele. Amém, irmãos? Então, está firme em Jesus mesmo. Nem cair ao teu lado, nem ao teu direito, mas tu não será atingido. Né? Então, tem gente caindo para todo lado, tem crente caindo para todo lado, tem pastor caindo para todo lado. No Brasil, esse ano, nos Estados Unidos, esse mês passado, 3 pastores na mesma semana se suicidaram. Né? Todo mês no Brasil, o pastor estava dando os dados ontem na rádio, 1.300 a 1.500 pastores, todo mês no Brasil, 1.500 pastores estão largando o ministério,
estão abandonando, assim, pastor, não é crente só. Você fala de crente desviado, é uma coisa. Aí quando você ouve falar de obreiro, de pastor, abandonando porque ele está suportando a pressão, o peso, as dificuldades, as pendengas da igreja, né? As brigas, a discórdia. Pastor sincero, que quer fazer, mas por tanta pressão, problema na família, problema na vida pessoal, problema com a igreja, 1.300 a 1.500 pastores no Brasil por mês, abandonando o ministério. Jesus está voltando, irmãos. A gente vê que isso é sinal da volta de Jesus. Né? Você e eu, quantas vezes já não passou por sua cabeça? Às vezes a gente pensa assim, não vou abandonar Cristo, mas esse negócio de igreja não dá mais. Não dá mais, para conviver com aquelas pessoas não dá mais. Quantas vezes, irmãos, como eu já disse para os irmãos que nessa caminhada de 90 anos para cá, umas 3 vezes já passou pela minha cabeça abandonar, fechar tudo, trabalhar mais um tempo e ir embora para o Brasil, por causa das dificuldades, das lutas, às vezes pouquíssimas pessoas, às vezes 6 pessoas na igreja, né? A gente pensando, Deus, não está fazendo sentido, né? Então é melhor parar com todo esse trabalho, por causa de tão poucas pessoas, e já tem as outras igrejas aí, né? Eles continuam fazendo o trabalho, deixa a gente ir embora. E Deus fala assim, não pode fechar, não pode parar, não façam isso. Sejam obedientes à minha palavra. E a gente continuar por obediência ao Senhor, por amor às pessoas também. Mas às vezes pensando, não faz sentido. É melhor essas 6 pessoas irem para as igrejas aí e a gente seguir a nossa vida, né? Porque não está fazendo sentido. E Deus fala não e não, acabou. Né? A gente tem que obedecer a voz do Senhor. Quantas vezes passa pela cabeça da gente? Então a gente vê que é um tempo decisivo, é um tempo mesmo de demonstrar mesmo esse amor a Deus, de ser firme mesmo diante dessas dificuldades e servir ao Senhor com fidelidade, mesmo em fraqueza, em oração, pedindo ajuda do Espírito Santo, mesmo passando por essa decadência nas coisas e nosso corpo precisando ser redimido, a esperança às vezes querendo minguar, a gente tem que ser firme no Senhor. É nessa hora que a gente tem que colocar em prática o que tem aprendido, né? E falar mesmo, e tomar essas palavras aqui, porque isso vai gerando ânimo, vai gerando fé no nosso coração, né? E dizer, eu sei que tudo age em meu favor, tudo vai compor para o meu bem, porque eu amo a Deus, eu sou chamado de Deus, eu estou tendo o propósito de Deus, né? Ele me conheceu, Ele me predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, primogênito, e sou o chamado do Senhor. Eu sei uma coisa, tomar esse versículo aqui e às vezes só orar isso, irmãos, orar isso aqui, dizer nem a morte, nem a vida, nem espada, nem nudez, nem o passado, nem o futuro, nem os demônios, nada me separará do amor que está em Cristo Jesus, meu Senhor, né? E a gente começar a declarar isso para a nossa própria vida, porque a palavra tem poder. Essa palavra de Deus aqui, isso vai gerando força, fé, ânimo no nosso coração. Daí a gente vai e consegue viver mais um dia na presença de Deus. A gente consegue vencer mais uma situação. A gente consegue passar por cima de mais uma luta, né? E declarando ali, eu estou convicto, eu estou certo, assim como Paulo estava. Eu também tenho essa convicção no meu coração, porque eu sou do grupo predestinado para a salvação. Eu não sou dos que serão condenados. Eu sou justificado, né? Quem é o diabo para se levantar contra a minha vida? Quem é fulano ciclano para me condenar, para levantar acusação contra mim? Porque é o Senhor que me justifica, eu sou escolhido de Deus. A gente começa a declarar isso para a nossa vida com confiança, com fé. Aí o ânimo vai sendo restaurado, a gente consegue caminhar mais um dia, né? E assim dia a dia, irmãos, tá? Mesmo firme, porque é um momento decisivo. Se não firmar na rocha agora, se não tiver mesmo firme em Cristo, qualquer coisa vai abalar, qualquer coisa vai afastar, né? E às vezes não é qualquer coisa, às vezes é coisas fortes também, porque há uma pressão demoníaca, há uma pressão do mundo, há uma pressão muito forte contra a nossa vida. Como Paulo dizia, eu passo lutas por dentro e por fora, né? Então tem as lutas interiores, tem as lutas suas mesmo, com os seus próprios interiores, e as lutas de fora, e as lutas espirituais também. Então tem muita força contrária, você tentando ir para frente e uma multidão empurrando você para trás, dizendo que você não vai chegar ao fim, você não vai conseguir,
não vai dar certo, você não é capaz, você não pode, você não vai vencer. E você dizendo ali, eu estou convicto de que nada me separar do amor, eu estou certo de que sou escolhido de Deus tem propósito na minha vida, sou chamado, vou cumprir a minha missão, vou chegar até o fim, nada vai me separar do Senhor, eu sou mais que vencedor, ainda que por amor a Ele, todos os dias eu sou considerado como ovelha destinado, sendo levado ao matadouro, mas eu não vou abrir mão, ainda que eu morra, mas não vou abrir mão, não pode dizer. Então tem que ser valente mesmo. Imagina os irmãos sofrendo lá na perseguição, imagina aqueles que estão agora dentro de casa não sabendo se vai passar a noite vivos, vai chegar no outro dia, né? Então a gente vê que a nossa luta é pequena em relação a outros. Às vezes a nossa luta é mais espiritual, é mais interior, a deles já é física mesmo, né? Às vezes eles têm pais lá no interior, mas eles estão passando por grande luta física com próprias pessoas. Então é tempo de decisão para a igreja aqui na terra. Essa igreja que é predestinada à salvação, esse povo que faz parte dos redimidos, né, que foram redimidos no seu espírito, na sua alma, e em breve também serão redimidos no seu corpo. Mas até que ponto nós vamos ter que chegar para isso, irmãos? Aí não há garantia, não há garantia. Pode ser que você tenha que chegar até o ponto da morte, até o ponto de morrer por amor a Ele e permanecendo firme a Ele. A garantia do Senhor para nós é vida eterna. Ainda que tenhamos que perder a nossa vida aqui, Jesus mesmo falou, ainda que vocês tenham que perder a vida aqui, vocês vão encontrar a sua vida lá, né? E não vai ser só uma vida passageira, transitória não, essa vida é eterna, eu garanto isso para vocês, né? Essa é a garantia que Ele nos dá, amém? Então vamos ser firmes, confiantes, valentes, perseverantes, né? Porque é momento de decisão, irmãos. É um momento de decisão. A gente não tem que temer mais lá o problema nuclear, nós não temos que temer muito as coisas exteriores da vida que nós estamos vivendo agora. O maior temor que nós devemos ter é temer perder a nossa vida eterna, a nossa salvação, essa certeza, né? É viver aqui sabendo quem é Deus, como muitos estão vivendo aí fora, como zumbi. São pessoas que um dia estiveram dentro da igreja, conhecendo o Evangelho, conhecendo o Espírito Santo, conhecendo as promessas, estão desviados hoje, tentando apaziguar o que tem martelado em suas consciências através do álcool, da droga, do sexo, através de tantas coisas, mas sendo martirizado lá dentro, dizendo a alma, clamando, chorando, agonizando e dizendo: eu